Olá, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar um pouco sobre a escolha da profissão de mecânico de aviação. Falar sobre a escolha de mecânico, da profissão em si, ela me toca muito particularmente porque cada um de nós na aviação é uma história, né? A gente que convive e que já está no meio há algum tempo tem a sua particularidade, né? A gente vê muitas histórias de superação, a gente também vê muitas histórias interessantes de pessoas que aparentemente até não têm perfil de aviação, mas estão no setor até hoje, né? Pessoas que aparentam nem estar aí para o trabalho, enfim. Mas isso a gente não julga, né? O que a gente quer falar aqui hoje é sobre o que é a profissão, o que é essa escolha, né? Essa escolha ela vai muito além de gostar do avião em si. Ela é uma escolha de uma profissão, ela é uma escolha que leva em consideração questões muito sérias como o que se quer da vida e o que se projeta, né? E às vezes a gente tem colegas e até nós mesmos sabendo das nossas capacidades, das nossas condições, a gente se pergunta, poxa, por que eu não sou mais do que eu sou, né? Mas será que a gente está capaz e à vontade para ser mais do que a gente já escolheu ser? Então, eu acredito, por exemplo, que a profissão de mecânico, ela é, para muitos, ela não é muito valorizada, porque ela exige muito mais dedicação pelo tempo e até mesmo pelo autoconhecimento da aeronave, do ambiente que se trabalha e do sistema da aviação, do que até a própria escolha da profissão de piloto, né? Porque o piloto, ele hoje, pela legislação nossa, né, atual, ele tem o PP e o PC, né? Então, o acúmulo dessas horas, ela depende da condição econômica de cada um, né? Sendo que hoje também existem as faculdades de aviação civil, né? Então a gente tem muito a entender que o mecânico ele até ganha menos do que o piloto, precisando saber mais do que o avião, né? Muito mais do que o avião, né? Porque o voo hoje ele é um voo eletrônico, ele é um voo muito voltado para a parte da eletrônica, né? E não é mais tão um voo mecânico, né? Então, hoje a aviação ela está tão focada na eletrônica que o automatismo, ele ao mesmo tempo que faz essa, essa facilidade, também exige que a gente tenha uma dedicação muito maior, né? Então, a gente vê que a geração das empresas antigas, que já ficaram para o passado, para a história, VASP, Varig, Transbrasil, Cruzeiro do Sul e até mesmo a TAM, a velha TAM, a TAM do Rolim, né? Não essa Latam. Essa geração está se aposentando e agora, nesses últimos anos dessa segunda década do milênio, né, 2020 para frente, a gente vê que o mercado necessita muito de mecânicos, né? E sim, sempre vai ser muito atrativo a aviação para pilotos, mas quando o jovem se depara com essa dificuldade econômica, porque a formação de um piloto hoje, ela está beirando de 200 mil a 300 mil reais, né? Isso sem contar faculdade, a graduação, que é uma condição básica hoje para qualquer profissão técnica, se ter alguma graduação.
enquanto que para o mecânico não, né? E eu não vou dizer muito a questão do comissário, porque apesar de eu ter um bom conhecimento sobre o tema, porque ela fica para um outro momento, mas a gente aqui fazendo um comparativo, né, dessa escolha da profissão, ela também vai muito da vontade realmente da pessoa se identificar, porque eu faço parte de um curso de mecânicos em que fomos 60 cadastrados e nesse momento já somos 36, né? Ficaram aí alguns, ficaram alguns aí, perdão, no meio do caminho, né? Porque ou não atingiram as notas mínimas, ou faltavam muito às aulas, ou não tinham aquela. é, não se identificavam com a profissão, né? E é bom quando a pessoa se entende e vê que, poxa, não vou ficar pagando o curso só porque o meu pai, ou porque minha família quer, ou porque eu já tô e vou continuar até o final. Não, a gente tem que ser adulto o suficiente e ver se isso é pra gente mesmo, né? E a gente olhando a condição a nível de Brasil, é uma condição complicada, né? Porque a maior parte das escolas de aviação está concentrada no Sudeste. No Sudeste, no Sul, e existem mercados, por exemplo, muito importantes a nível de aviação mesmo, como Goiás, como Minas Gerais, como Jundiaí, Sorocaba, são localidades que têm um, aviação geral, né, que é a aviação, vamos dizer assim, popularmente chamada de teco-teco, a aviação que necessita de formação dessa mão de obra e se tem muito pouco, né? Então hoje parte dos custos altos da aviação geral são também porque tem poucos mecânicos e nesse ramo, né, boa parte da seguem para a aviação comercial. O que não é errado, né? O que é também uma possibilidade. Hoje o mecânico brasileiro ele pode trabalhar no exterior, né? O FAA está muito mais fácil de se tirar, que é a licença americana, né? A licença europeia já é um pouco mais complicado, tem que ter a tem que ser cidadão europeu, né? Então, hoje para nós brasileiros é muita vantagem, o mercado está bom, o mercado está aquecido, a economia aqueceu, e é só vantagens que nós temos aí para o futuro, né? Eu acredito que se você se identifica, se você gosta da aviação, se você quer uma profissão em que você vai ter um benefício econômico, vai ter vantagem, vai poder viajar, vai poder ter um vale alimentação, uma refeição bom, trabalhar 6 horas por dia, essa é a profissão. E parabéns pela escolha.